Olá pessoal, começando mais um Conversando Com e sempre cheio de muita informação. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com as crianças durante a pandemia. Estamos há mais de um ano convivendo com isso, né? E graças a Deus até o momento não afetou as crianças assim numa grande escala. Apesar da gente saber que tem casos de mortes e agravamentos em todas as faixas etárias, né? Preocupa não saber quando eles serão vacinados. E o medo da contaminação e as perdas emocionais e cognitivas com o afastamento das pessoas, da escola, do maior convívio familiar. Os hábitos mudaram e as preocupações também. Hoje a gente vai conversar com a pediatra Amanda Pereira para tirar algumas dúvidas. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. E eu que agradeço demais sua presença aqui. Mas vamos lá. Com esse medo da contaminação, muitas famílias optaram por adiar um pouco as consultas, deixar para mais para frente, né? Ou realmente depois da pandemia, só que a pandemia está rendendo todo esse tempo, né? Isso deve ser feito, a gente pode esperar, ou tem coisas que não, tem que ser feito realmente agora. Olha, eu tenho uma opinião esse ano diferente da opinião que eu tinha no passado, no começo. No ano passado eu era da opinião que tinha que adiar sim, que as coisas que fossem rotina. Quando a gente diz só rotina, a gente estigmatiza, porque a rotina é importante. Mas as coisas que fossem da rotina, que fossem um pouco mais adiadas e fosse deixado como assim, prioridade às urgências. Só que a gente está vivenciando um período muito longo, isso está fazendo parte da nossa história. Então eu acho que de uma forma ou de outra a gente vai precisar de estratégias para conviver com isso. E as crianças vão precisar de seus acompanhamentos. Por exemplo, saiu uma publicação de uma observação que tem sido feita lá na Europa de casos de puberdade precoce. Nesse período de pandemia, ainda não se sabe muito bem a definição do que tem sido gatilho para isso. Mas como é que a família vai flagrar se não estiver tendo acompanhamento? Às vezes, um indício de puberdade precoce é simplesmente uma criança que cresceu mais do que deveria naquele período. Então, são situações muito sutis que o pediatra precisa avaliar e talvez tenha prejuízo se a gente adiar tanto. Eu acredito que a gente não precisa daquela rotina tão frequente, mas eu acho que também não dá para deixar sem ir para o pediatra, não. E o calendário de vacina das crianças, eu acho que em algumas notícias que a gente vem acompanhando, vê muito isso, de que muitas crianças estão deixando de cumprir, não estão indo se vacinar. Qual é o risco disso? Bom, André, então a gente precisa valorizar um pouco o calendário vacinal que a gente tem no Brasil, tá? Comparando com outros países do mundo, nosso calendário é bem completo. Isso. E a gente tende a ser campeão de vacinação. Na época que a gente teve o surto de sarampo, por exemplo, em uma questão de poucas semanas a gente conseguiu vacinar o que era proposto pelo Ministério da Saúde. Então, quando a gente se engaja nisso, a gente consegue. Os postos de saúde não são lá um ambiente mais arriscado para o Covid. Geralmente são ambientes numa rua pequena, que dá para estacionar, esperar dentro de um carro, esperar do lado de fora. Então, atrasar o calendário vacinal da criança não é algo que se justifique hoje em dia. Até porque quando a gente voltar ao convívio social, a gente não quer voltar a ter surto de sarampo, voltar a ter surto de paralisia infantil. Exato. Eu mesmo nunca vi, não sei nem tratar. Né? É verdade, porque tem coisas que já estão erradicadas. Bom, e sobre o uso de máscaras em bebês e crianças, é recomendado, não é? Então, houve um pouco de polêmica em relação a isso, né? A divergência entre a recomendação da Organização Mundial de Saúde e a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Na prática, o que a gente vê é que já está muito sabido que o uso inadequado da máscara ele aumenta mais o risco de contaminação, do que o uso adequado. Então, aquela criança que vai ficar manipulando a máscara, que vai pegar muito no rosto, que vai ficar tirando a máscara. Tem umas máscaras de criança que são dupla face. Eu já vi elas entrarem na consulta usando um lado e sair da consulta usando o outro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar bem, né? As crianças menores, as crianças abaixo de 2 anos, principalmente, são crianças que fazem um uso muito perigoso da máscara. Não é só questão de sufocamento, tá? Óbvio que uma criança não vai se sufocar com a máscara se a gente estiver vigiando. Mas é uma questão também de se contaminar com aquela máscara que vai estar suja. Entendi. E como é que a gente pode fazer, então, para garantir a proteção? A gente deve evitar lugares fechados, evitar saídas desnecessárias, tá? Evitar que a criança esteja em locais aglomerados, evitar realmente que a gente precise criar demandas de saída para essa criança que não precisa, né? Óbvio que vai ter situações que vai ser inevitável. Eu sugiro que em situações pontuais se use a máscara. Por exemplo, vai pegar um elevador de um lugar público,
coloca a máscara, sobe, e aí quando tiver numa situação em que a criança esteja mais livre, andando, se movimentando, que ela possa ficar sem a máscara, porque ela vai pegar na superfície, ela vai colocar a mão no rosto, ela vai pegar um copo e querer tirar para beber água, e essa manipulação aqui gera mais contaminação. A gente vê muito isso, de voltar para aula, volta para casa, lockdown e retornar para aula. Como é que você enxerga a volta às aulas, né? De realmente a criança estar presente, não só no online? Nossa, eu acho que toda semana eu mudo de opinião sobre isso. A volta às aulas, ela é uma emergência, eu acho, por uma questão social para as crianças, sabe? Ela é assim, a gente tem colocado todas as nossas esperanças na volta às aulas para uma questão de saúde mental para essas crianças, né? Que foram privadas do seu convívio com seus amiguinhos, do seu convívio com a sua rotina, que era a rotina escolar. Mas a gente não pode fazer isso de forma irresponsável, né? A gente precisa entender os números, escolher o momento de voltar às aulas quando houver queda de números. O que a gente precisa ficar atento é nas prioridades, né? Alguns governos não demonstram prioridades tão assim claras. É estranho que locais de atividades comerciais de lazer estejam abertos e locais de atividades escolares não estejam, por exemplo. Então, na verdade, é um empenho da comunidade como um todo, né? Para que as aulas voltem, a gente precisa de um bom comportamento no resto dos ambientes. Verdade. E sobre o aumento do sedentarismo com essa pandemia, você percebeu isso nos consultórios? Sem dúvidas. Assim, os pais e as crianças, né? Muitas crianças que, inclusive, faziam atividade física de forma regular e gostavam, tiveram que ser privadas disso, né? E me dizem assim, tô com preguiça de voltar para o futebol, tô com preguiça de voltar para natação, prefiro ficar em casa. Os meus são assim, antes da pandemia tava futebol, ginástica, e hoje faz, não quero mais voltar não. Pois é, a gente percebe isso, sabe? A gente também percebe, assim, pelo menos eu tenho a sensação de que, de um lado, a gente tem uma sociedade que está olhando um pouco mais para esses cuidados de saúde. Então, talvez as pessoas a médio prazo consigam se engajar no retorno à atividade física, tanto as famílias, os adultos, quanto as crianças. Mas eu confesso que a gente teve um aumento, sim, até nos índices de obesidade infantil nesse período. Lamentável, né? Bom, sobre a imunidade, como é que a gente pode fazer para fortalecer a imunidade dessas crianças? A pergunta do milhão. Toda vez que eu venho com essa. Então, a imunidade, ela é uma coisa que a gente nasce com ela, tá? Então, o nosso sistema imune, ele nasce com a gente e ele vai se desenvolvendo mais ao longo da vida com o nosso contato. Então, a gente tem a imunidade inata e a imunidade que é adquirida. Então, na hora que eu pego dengue, eu vou desenvolver imunidade para aquele tipo de dengue. Na hora que eu pego sarampo, eu vou desenvolver imunidade para o sarampo. Então, ao longo da vida, às vezes se defender de uma doença depende de pegar essa doença, tá? Substâncias pra gente aumentar a imunidade, eu vou te dizer que na medicina tradicional não existe nada com estudo que seja muito, que bateu o martelo e confirmou. Existe um pouco de prática integrativa com homeopatia e algumas prescrições que podem otimizar um pouco para tentar melhorar o sistema imune, mas ainda coisas muito incipientes e pouco consolidadas da nossa cultura, tá? Não tem nenhuma comprovação de nenhuma vitamina que de fato vai levar a um aumento da imunidade. Nossa, a gente acredita tanto, isso aqui é bom para a imunidade, então isso aqui todo dia que é melhor. Tem algumas vitaminas que a gente sabe que no nosso corpo elas agem para a imunidade, tá? Mas não existe nenhum estudo que diga repor isso vai garantir proteção para determinada doença. Certo. Você achava que eu tinha feito a pergunta do milhão? Essa é a pergunta do milhão. Como é que a gente dosa proteção e saúde mental? Aí como é que a gente faz? Não sei. Essa é mais... uma coisa que eu aprendi agora, eu acho que eu aprendi agora nesse período de pandemia, conceito de qualidade de vida, né? Como as pessoas têm falado sobre isso. E qualidade de vida, cada dia que passa é um conceito mais individual. Para mim é uma coisa, para você é outra. Para Amanda, de um ano atrás, era outra. Então, eu acho que a gente precisa respeitar essas individualidades, entender os limites que cada pessoa tem chegado, que cada família tem chegado, evitar os julgamentos com as outras famílias e os auto-julgamentos, né? Às vezes a gente toma alguma atitude que depois a gente julga certo ou errado, mas a gente deixa de ser um pouco generoso consigo. E a gente vê que as pessoas estão muito fragilizadas, muitas pessoas tiveram perdas de entes muito próximos. Exato. E às vezes essas situações que a gente diz que é para a proteção da saúde mental, elas realmente são para a proteção da saúde mental. O que a gente não pode é agir com irresponsabilidade. A gente sabe que tem pessoas que
fazem festas, inventam atividades ou programações que não são compatíveis com a demanda real que exista. Mas na hora que você flagra na sua família, com a sua criança, uma situação que realmente está fugindo do controle e que está claramente trazendo prejuízo para a dinâmica familiar, ponderar atividades que vão sair daquele meio de caos, ela realmente é muito importante. Verdade. É difícil, né, a gente poder balancear tudo isso. Nossa, ter saúde mental, saúde física, tem que encontrar o equilíbrio, né? Verdade. Muito obrigada, te agradeço demais mais uma vez a tua presença, por tanta entrega aqui com a gente, tá? Obrigada. Obrigada, André. Bom, e a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana, não esquece.